Eu estava na roça, trabalhando, bem, já tinha perdido a mão, mas eu nunca parei, aquela falta de vontade, e a precisão forçava, e a minha vontade ainda mais. E estava trabalhando quando eu olhei assim, lá em uma certa altura do terreno, quando eu olhei assim, veio um cara subindo. Eu olhei, desconheci. Toda a vida eu tive probleminha na vista. Aí quando chegou perto, Antônio Raimundo chegou com um bilhete. É que Antônio Raimundo? Não, eu vim aqui trazer um bilhete que lhe mandaram. Eu disse, bilhete? Quem mandou? Betinho. Eu disse, tá bom. Eu aí disse, comecei a ler. Meu amigo José Mendes, tá tudo me lembrando aqui como foi. Meu amigo José Mendes, o fim desta é para lhe dizer que eu necessito da sua pessoa aqui amanhã, como sem falta. Traga todos os seus documentos, não deixe nenhum e não me falte. Por favor, obrigado. Não pensei naquilo. E na casa dele, ele disse, é mesmo, eu sabia que você vinha e tal. Aí ele disse, sabe o que é? É para vamos ter as eleições aqui de prefeito. Você vai ser um dos meus candidatos a vereador. Bom, eu não prometi dinheiro a ninguém e nem dei. O povo, eu já era acostumado a fazer algumas coisas que agradavam a alguém. Também não resta dúvida alguém que dizia, se fosse possível, como eu acho que sim, eu não dou meu voto a ele, porque senão eu tinha também muito mais, né? Mas eu dizia ao povo, olha, eu não conheço de política, mas na verdade o que eu venho consciente é que o vereador é para trabalhar pró do município, junto com as áreas centro e frente, quer dizer, a zona rural e a zona litorânea. Eu não vou dizer vai fazer porque eu não vou ser o prefeito, mas se caso eu ganhar, isso não vai acontecer não, ainda dizer assim, eu não vou ganhar não. Mas se acontecer eu ganhar, aquilo eu fico com meu olho olhando aquilo que meus companheiros e amigos e eleitores e não eleitores. Quando começou, aí eu já estava mais ou menos por dentro, informado também de alguém. E fui lá e fiz o que eu podia fazer, falava o que eu podia falar, nunca maltratei ninguém e fiz alguns pedidos, mas como o prefeito era contra mim, era meu amigo, mas não fazia nada, entendeu? Mas a única coisa que ele fez, tudo quanto eu pedi, de cansado, que eu pedi mais de 100 coisas para os nossos municípios, foi uma ponte na Pedra Mole. Tem uma ponte de pedra como de cimento, né? Eu lutei, até que ele disse assim, exatamente, o povo da Pedra Mole não voltaram comigo não, mas eu tive alguns pouquinhos votos lá de alguns amigos. Mas eu vou fazer a ponte. E disse, olha, mas eu tenho uma coisa, não quero engano. Se você não vai fazer, me diga, porque nós ficamos sendo mesmo amigo. Eu só faço dizer ao povo que não consegui, que você não fez. Com 8 dias, ele mandou me dizer que eu ficasse na tal hora nas pedras molhas, que ia chegar os começos dos materiais. Chegou e fez. A zona litorânea, eu justamente vendo os sacrifícios deles, lá, como eu também passei por alguns antes, e justamente uma meia parte mais ou menos daqueles que eram eleitores me deram alguns votos, né? Então eu faço um cálculo que eu tive uns 20, uns 25 votos a 30 lá na zona litorânea. Em Tabarreta, Timbuca, Ancoral, Ponta, Pedra, Paudólio, Amba, até no Mamba eu tive um votinho, os 2 votinhos. Bom, eu me lembro que justamente quando o povo vinha me procurar, eu continuei pedindo coisa para o povo da região, do Beira-Mar, e também de outros cantos. Eu fui vereador durante 5 mandatos. E justamente o povo que vinha na minha beira, porque estava precisando de alguma coisa, eu ficava em falta, mas servia. Esta aqui é minha esposa, Joanita da Silva Oliveira, há 62 anos de casado. Temos esses 12 filhos e 3, nós com esses anos de casado. Quando eu fui candidato, nós já tínhamos mais ou menos 30 anos de casado nessa base aí, mais ou menos pouco, e me ajudou, fez o que era de direito ela fazer e pôde fazer. Me ajudou muito, né? E aí era eu e ela que ajudava o povo. Bom, no meu
conhecimento, eu justamente casei, nós já com bastante anos de vida, viver junto, e eu achei que ela merecia. Era mais um nome que eu dava a ela porque pelo merecimento, e com isso toda a família gostou e agradou-se, né? Estamos aqui até hoje. Igrapinuna foi uma luta muito grande da família tradicional do senhor Fenelon, e eu acompanhei a trajetória do senhor Fenelon indo para Salvador buscando esse plebiscito. Segundo o próprio, ele disse que foi 72 vezes em Salvador para poder lutando por Igrapinuna, para ver se Igrapinuna se emancipava. E a gente fez uma campanha em 1989, 1988, e quando foi dia 8 de janeiro de 89, foi o dia da votação do plebiscito de Igrapinuna. E eu votei no plebiscito. E quando foi dia 24 de fevereiro de 89, foi o dia que foi assinado o decreto de emancipação política de Igrapinuna pelo governador Valdir Pires. Eu votei pelo sim porque a gente pensava no desenvolvimento, né? Porque Igrapinuna era subordinada a Camamu e toda a arrecadação vinha só para Camamu, e a gente ficava esperando o que Camamu queria fazer por Igrapinuna. Então existia uma dificuldade. E na época, o prefeito era o senhor Zezito, e ele não queria que Igrapinuna fosse emancipado. Eu apoiei o candidato Edmundo Dócio, foi o primeiro candidato a prefeito, e foi ele que ganhou a eleição em 1989. Em outubro de 89 teve a primeira eleição de Igrapinuna, e disputou Edmundo e Neirão, que hoje é vereador, que é o Luiz Campos Borges. Esse plebiscito foi feito, primeiro, a conscientização das pessoas, né? Edmundo, na época, ficou mais com a Michelin. Por quê? Porque ele era um líder, né? Lá dentro, as pessoas gostavam muito dele. E a Michelin, o pessoal tinha medo. Michelin, que naquele tempo era Firestone, tinha medo da emancipação porque era muito novo e eram pessoas que não entendiam tanto. E aqui também com o município. Era seu Fenelon, era tantas outras pessoas, seu Edival, muita gente lutando para conscientizar as pessoas. Como eu falei antes, tinha pessoas que mesmo assim a gente conversando e não adiantava, né? Mostrar que era melhor para Igrapinuna a emancipação, que a gente ia viver com nossas próprias pernas, ia ter os nossos impostos, ia ter a saúde melhor, ia ter a educação, né? Tudo isso, como foi. Igrapinuna, na primeira gestão, foi maravilhosa. A vitória de Igrapinuna se emancipar foi tão bonita que eu não posso deixar de falar. Emocionante. Eu lembro que na época minha mãe, ela tinha barraca, tudo que ela tinha ela deu. Tudo que ela tinha ela deu na barraca. Era queijada que ela fazia, era gengibirra, que é o suco hoje de gengibre, era a gasosa daquele tempo, que hoje é o refrigerante, tudo que ela tinha na barraca deu. Nós saímos pelas ruas da cidade, louca, cantando, brincando, correndo, gritando, dançando, todas as pessoas. Foi uma união muito bonita, foi uma luta que veio com muita felicidade, muita alegria, até os dias atuais. O candidato a prefeito, Edmundo, se candidatou, eu fui até ele e perguntei a ele que eu queria me candidatar. Ele não foi favorável, ele foi contra, não queria que eu fosse candidata, achava que as pessoas iam dizer que é porque a irmã está apoiando. Eu disse, não quero que você me apoie, eu só vinha em busca do partido. E assim foi, mas ele não me apoiou. Mas acredito pelo medo, não foi por eu ser mulher, mas o medo do que o pessoal ia pensar de ter uma candidata dentro de casa. Mas fomos, aí fui à luta, fui de casa em casa, naquele tempo foi maravilhoso. O povo votava por confiar, por querer. Não era a política de hoje, mal acostumada, né? Que a maioria, não são todos, vão em busca do que me dê, não troca, né? Eu voto, o que é que você me dá? A maioria hoje está assim, mas naquele tempo não. Foi uma eleição maravilhosa, votada pela confiança em o que é que você vai fazer. A gente dizia o que tinha que melhorar, principalmente na questão da educação, na questão do direito da mulher, e assim foi. E graças a Deus eu fui eleita, a Celeste também foi eleita, mulher. 2 mulheres entraram na época. E nessa eleição, a alegria e a responsabilidade e o medo vêm ao mesmo tempo.
de você corresponder à expectativa das pessoas, porque quando eu fui pedir o voto, eu me comprometi. Não me comprometi em questão de dar, daqui toma lá, dá cá, mas de brigar por eles, né? De lutar por eles, pelo bem-estar, pela melhoria, já que a gente já vinha de tanto sofrimento de Camamu. Veio essa questão, muita alegria, mas também aquela coisa da responsabilidade. Estando lá, eu tive que lutar realmente. Tinha coisas na época que eu não aprovava, O que eu via que era para o bem do município, sempre eu aprovei. Mas tinha coisas que eu batia de frente, se fosse para o bem, tudo bem, se não fosse, mesmo eu fazendo parte da gestão, o prefeito na época era meu irmão, mas eu batia de frente. Eu era aquela mulher e aquela vereadora, se estivesse certo, eu iria votar, iria defender. Mas se eu visse que não era tão bom para o meu povo, eu também não aprovaria. Eu trabalhava na Grisa, sempre trabalhei na área de enfermagem, né? Eu sou técnica de enfermagem, né? Aí eu trabalhava na Grisa nessa época, que eu trabalhei 11 anos e pouco na Grisa. Eu tinha saído do trabalho e foram lá, Justino. Aí eles foram me convencer, tentar me convencer para eu ser a vice. Eu sei que eu fui usada, mas eu fui usada com conhecimento que eu estava sendo usada. Porque naquela época, aqui dentro de Grapiúna, quem conhecia toda a divisa do município era eu. Eu vacinava e eu conhecia a divisa do município inteiro, desde Piraí do Norte a Ibirapitanga, que a gente vacinava por aí tudo. E aí, né, eu como enfermeira, né, eu tinha toda a chance de fazer um bom trabalho. Eu cansei de dizer isso e continuo dizendo. Eu não fiz meu nome através da política. Eu fiz a política através do meu nome, porque pelo meu conhecimento, pelas minhas amizades que eu tinha, nós conseguimos. De um lado, eu me sinto bem, muito bem, porque eu vejo que eu ajudei no crescimento. E pelo lado político, eu tenho arrependimento. Eu, como vice-prefeito, nem minha foto tem na Câmara, entendeu? Já que eu ajudei para o crescimento do município e fui a primeira vice-prefeita mulher, minha foto deveria estar lá. Como está dos vereadores, né, da época, até quem já faleceu, tudo está lá. Minha foto não está. Então, eu tenho uma dor, não é por vaidade, é por agradecimento, por reconhecimento. A mensagem que eu deixaria é assim. Fenelon, que andava muito por correr de Ituberá, pegando as malas. Tinha uma mula e um cavalo, trazia as malas para Grapiúna. Mas não tinha estrada não, a estrada braba aí, caminho, ó. Um dia chegou um jornal à tarde. Maria Lima disse, toma Fenelon, vai ler que tu não faz nada, só faz pegar as malas lá em Ituberá. Aí quando Fenelon viu aquilo ali, foi em 74. Eu tinha uma bodega lá embaixo. Aí Fenelon veio de noite, disse, olha aí, Antônio Maneirinho, que foi que pegou aqui? Antônio Mucinho. O padre Palmeira tá chamando, que quem quer ser cidade, procurar ele. Aí quando foi outro dia, eu mais Antônio Mucinho e Fenelon, vamos para lá, para a Assembleia. Ficou lá, falou com o padre Palmeira. O Palmeira disse, tudo bem, pode trazer os requisitos, tudo, quantas pessoas tem, Grapiúna e trazer tudo, o resto. Quantos quilômetros tem e tal. Viemos para cá. Começamos a luta. O padre Palmeira aí morreu. Ficou Zé Amando no lugar, trabalhando com a gente. Zé Amando vai e morre. E aí o tempo tá passando, 74. O tempo tá passando. Aí quando começou a esquentar mesmo, a Grapiúna aqui, aí foi o arrecadamento de título. Só tinha 1.200 títulos. Essas beiradas, pouca gente tinha título de Grapiúna. Só onde tinha mais aqui era a Pedra Molha. Seguimos o caminho com Faustino Dia Lima. Faustino Dia Lima pegou a causa. Ele era presidente da Assembleia. E aí marca esse plebiscito para 89. Foi uma eleição. Veio juiz aqui para dentro. Quem foi pegar a juíza foi eu. Uma belena que eu tenho em Laje. Camamu não deu ligança. Isso foi 8 de fevereiro. Aí tivemos 50%, tivemos quase 58%. Passou de 1.200 votos. E Grapiúna, meu filho, vou lhe dizer a você, se não é passar agora, se não é 88, 89, para ter o plebiscito, nunca mais era cidade. Porque Grapiúna era um lugar pobre. Grapiúna ia até ali Ivanice, que era de Flaviana ali, para lá era roça, não tinha nada. Igrapiúna tanto pode ter sido originado do tupi-guarani, que significa canoa preta ou canoa de casca, como também da palavra tupi-guarani Igarapé-una, que quer dizer pequeno rio de águas escuras.